Vamos esperar o pessoal entrar, né? Apareceu a Raquel. E o Diego também, né, Diego? Aí o pessoal começando a entrar. Raquel e Diego está presente aqui. A Ruth, o Elivaldo lá, a Joana. Vão entrando aí, vamos preparando a sua sala de vídeo, convidando outras pessoas para estarem participando conosco. Tenho certeza que a palavra que o Senhor vai nos conceder esta noite vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas. Joana, parabéns. É a Joana que está fazendo aniversário hoje, né? Parabéns, Joana. Deus abençoe, muitos anos de vida, né? É ótimo ter vocês com a gente aqui. Tem mais pessoas aí entrando, coisa boa. Você de onde estiver aí, ó, assistindo aí, né? Rosângela, temos gente de perto, temos gente de longe. Bárbara Munhoz, Diego Elivaldo Nogueira, muito bom. Abraço a todos vocês, a paz. Bom estar com vocês. Esta noite vamos falar a respeito de amor. Eu escrevi aqui um comentário dizendo que o amor ao próximo não está condicionado à religião, e sim à compaixão. O Edson Aparecido está aí também, Maria Sueli, Faquini, a Soli. O amor ao próximo não está condicionado à religião, e sim à compaixão. Tenho certeza que ao ler aqui essa anotação que eu fiz, você já deve ter direcionado a sua mente para algum texto, né, da Bíblia. Olá, irmã Eva, boa noite, está assistindo também. Lucas capítulo 10, nós temos aqui a partir do versículo 25, uma parábola muito conhecida, muito pregada e divulgada, é onde nós aprendemos muito a respeito de amor ao próximo, né? A parábola do bom samaritano. Pega a sua Bíblia aí, você que vai estar acompanhando, para que possamos ler então Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Muito bom. A sua Bíblia de letra grande, pastora? Tem outra em cima da mesa ali? Tem. Não de letra grande, né? Mas dá para ler. Evanilde, dá um abraço no Cidinho aí, que Deus possa abençoar vocês e que esta palavra possa trazer alegria e consolo a todos os corações nesta noite, em nome de Jesus. Vamos lá então, Cícero e a Camila, né? Olha aí que coisa boa ter vocês aí, viu? Muito bom. Versículo 25, achou aí, pastor? Vai lá, Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Lembrando a todos vocês que no próximo domingo nós estaremos servindo a Santa Ceia do Senhor. Olá, Carlinhos. Beleza, meu filho? Foi muito bom o trabalho de ontem. Não, está na tela aqui, não chegou lá atrás, não. Próximo domingo
nós estaremos servindo a ceia do Senhor nos mesmos moldes que servimos no mês passado. No mês passado nós servimos das 8 às 10 lá na terceira igreja, lá no bairro da Saudade, Avenida da Saudade 282, e aqui na segunda igreja, da onde transmitimos aqui, da 1 da tarde até às 7 da noite, que antecedeu a live. E estaremos no próximo domingo, tá bom? Servindo também nesse mesmo jeito que servimos no domingo passado. Então, próximo domingo, vou estar aqui, né? Eu, pastora Maria Regina, e nós vamos ministrar individualmente para vocês conforme vocês forem chegando. Nós vamos estar aqui o dia todo, viu? E vocês vão chegando, então vão tomando a Santa Ceia, né? E cumprindo aí com seus votos. E tenho certeza que vai ser bênção na vida de cada um de vocês. Olha aí, meu amigo João Carlos Faquim, pastor Faquim, né? Nos formamos juntos em 95, hein, Faquim? Tempo passa, hein? Pastor Júnior Soares, lá do Mato Grosso. Oh, coisa boa. Está em Sapezal, né, Júnior? Mato Grosso. Gente boa, Júnior Soares, da Igreja da Graça. Conheço muita gente da Igreja da Graça. Vamos lá então? Versículo 25 começa dizendo: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como se lê? E ele respondendo disse: amarás ao teu próximo, melhor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe respondendo, respondeste bem, faze isto e viverá. Veja bem que quem está perguntando aqui não é um leigo, mas um doutor da lei. O doutor da lei, ele tinha todo o conhecimento da lei judaica, desde os fundamentos, o Pentateuco, os 5 livros, de Moisés, e todos os profetas, todos os livros do Velho Testamento, ele tinha um conhecimento. Não era alguém leigo que perguntava para Jesus o que ele precisava fazer para alcançar a vida eterna, significa, para me salvar. Então veja bem, irmãos, que Jesus, nessa época dele, pela maneira que ele agia e conduzia o seu ministério, ele deixava impressionados, tanto leigos como pessoas formadas, como esse doutor da lei. E respondendo disse, faz isso e viverá. Então, quando Jesus responde, faze isso e viverá, e ele pergunta o que é necessário para obter a vida eterna, Jesus está colocando aqui como esse viverá, obtenção da vida eterna, respondendo a pergunta aqui do mestre, do doutor da lei. Mas esse doutor da lei, ele quis ir um pouco mais adiante, argumentou um pouco mais com Jesus, para compreender alguma coisa com mais profundidade. A Bíblia diz aqui que ele tentava se justificar, mas ele diz assim, a Bíblia diz, versículo 29, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo?
Porque o segundo grande mandamento, Jesus está dizendo: amarás ao teu próximo. Por isso que eu anotei aqui esta frase, criei esta frase hoje, dizendo aqui: o amor ao próximo não está condicionado à religião, e sim à compaixão. Porque de repente a gente pode falar que o próximo é aquele que exerce a mesma fé que nós exercemos, que pratica a mesma fé, os mesmos atos que nós praticamos, ou frequenta a mesma denominação que nós frequentamos. Mas quando se trata de amor ao próximo, ela não condiciona a religião, a segmento, não atende filosoficamente, porque não é algo que está escrito para que você cumpra como se fosse uma cláusula da lei. É algo mais íntimo, mais intrínseco, é algo do interior, que se fala de compaixão, quando se motiva por alguma situação de sofrimento de alguém. São coisas que a gente não expressa, a gente realiza, a gente faz. Quando se expressa, expressamos através de palavras. E quando nós expressamos através de palavras, nós podemos estar exercendo a fé através de uma palavra motivadora e uma palavra positiva. Mas quando nós temos uma atitude, isso então refere-se a uma obra, ou seja, compaixão para com o seu interlocutor ou com a pessoa que está diante de você. E quando Jesus fala do próximo aqui, Jesus está falando não da pessoa de convívio, mas é circunstancial. Aonde você está, as pessoas que estão ali é o seu próximo. Significa que o seu próximo pode ser qualquer pessoa, não que esteja próximo em termos de proximidade, mas se refere a outra pessoa. Então ele, porém, querendo justificar, ele diz: quem é meu próximo? E aqui Jesus entra com uma palavra aqui, dizendo assim, respondendo Jesus, disse-lhe. Jesus ele conta aqui agora uma história para esse doutor da lei. E tudo aquilo que nós queremos falar hoje está embasado dentro desses versículos, acrescentando alguma coisa de Tiago, de uma carta de Tiago, uma carta universal, Tiago não escreveu para uma igreja, ele escreveu uma carta universal. Lá na frente nós vamos ver. Então Jesus agora começa a contar para o doutor da lei. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Veja bem que esse homem ele não tinha nome, ele não teve o nome citado aqui. Refere-se então a uma pessoa, Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o e retirando-o, deixando meio morto. Ou seja, esse homem descendo de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de uns bandidos na estrada, A palavra diz que ele foi despojado, ou seja, tomaram dele o que ele tinha, ele foi roubado. E além do mais, ele foi espancado e ele ficou desacordado ali no chão. A Bíblia diz que ficou meio morto, E se retiraram, foram embora. E agora o versículo 31 começa dizendo algo muito interessante aqui, Ele diz aqui, ocasionalmente, ou seja, na ocasião, descia pelo mesmo caminho aonde aquele homem estava caído, certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, ou seja, passou longe dele. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo
cortou volta também. Quero dar uma paradinha aqui, para a gente entender e saber quem é esse sacerdote e quem é o levita. Nós sabemos que os sacerdotes serviam no templo, né? Eram homens que recebiam o povo, orava pelo povo, recebia os sacrifícios e os holocaustos e apresentava a Deus a necessidade das pessoas, né? O sacerdote tinha a função de receber a oferta pelo pecado, ou de agradecimento, qual fosse o tipo de oferta, no templo, consagrar e apresentar a Deus. Está dizendo aqui que descia um certo sacerdote, um homem que nós podemos falar seria um homem de fé, porque ele pregava a palavra de Deus, ele trabalhava para Deus, mas ele não para, né? Ele olha aquela situação e ele dá continuidade na sua jornada. Um pouco depois passa um levita, e da mesma maneira o levita se desvia daquele moribundo que está ali, com a necessidade de ser socorrido por alguém. O homem está caído, está desfalecido, está machucado, mas aquele levita se desvia dele também. E quem é o levita? Obviamente que hoje nós temos os levitas como aqueles que cantam no altar, o que não é errado, né? São levitas. Só que esse levita, tipo de levita que está falando aqui, não é somente aquele que cuida do altar, que canta no altar, mas os levitas eram aqueles que eram encarregados pela organização da casa de Deus, que cuidava tudo, né, desta parte religiosa, cuidava do templo, de todos os asseios, comprava, organizava, né, nas mudanças eles eram responsáveis. Ou seja, os levitas eram responsáveis pelas coisas santas, as coisas sacras. Mas esse homem também, ele passa distante desse moribundo. Veja bem que Jesus está falando aqui com um mestre da lei, que começa a perguntar para Jesus o que precisava fazer para alcançar a vida eterna. E aí Jesus pergunta para ele: como é que você lê as Escrituras? E ele recita as Escrituras para Jesus, demonstrando que sabia as Escrituras. Jesus disse: então faça isso e viverás. E Jesus continua contando para ele, que passa o sacerdote, vê a situação, mas não se move, passa o levita, vê a situação e também não se move. Mas agora, meus queridos, vem aqui uma palavra que Jesus ele fala aqui no versículo 32, versículo 33, né? Depois que passou o sacerdote e o levita. E Jesus diz: mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido do quê? De íntima compaixão. Veja bem que passa o sacerdote religioso, passa o levita religioso, passa o samaritano, não era religioso, porque aquele pessoal de Samaria, havia até uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não consideravam os samaritanos como povo de Deus, mas está passando ali agora um samaritano, fazendo o mesmo trajeto que o sacerdote passou na frente e o levita atrás,
e ele um pouco mais atrás agora, ele se depara com aquela situação. E diz que ele foi movido de íntima compaixão. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o amor ao próximo não está condicionado à religião. Se tivesse condicionado à religião, tanto o sacerdote quanto o levita teria socorrido aquele homem. Ele não está condicionado à religião, mas sim à compaixão. Sabia que tem muitas pessoas que não participam de uma denominação, mas tem mais compaixão do que alguns que se apresenta como um religioso. Ele diz ainda a denominação dele: eu sou da igreja tal, né? Eu sou desse segmento, eu sou daquele segmento, daquele outro segmento, né? Mas aqui a gente encontra que esse samaritano que não representava a fé, ele não representava a religião, e ele é movido. Aí eu pergunto para você, voltou, eu pergunto para você, a nossa fé, irmãos, ela tem sido uma fé ativada, uma fé que alcança o necessitado, uma fé que nos comove pelo sofrimento das demais pessoas, ou simplesmente nós nos escondemos através de uma palavra, de um título de crente, né? Ou um título denominacional, porque cristão nós não somos, se nós não exercermos esta fé acompanhada de um ato de piedade, de amor e de caridade, ou obras. Aqui então esse samaritano, movido de íntima compaixão, aproximando-se daquele homem que estava caído, está no versículo 34, diz que atou-lhe as feridas, ou seja, ele tinha ali na sua viagem alguns equipamentos de primeiros socorros, e atou-lhe as feridas, e colocou azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Veja bem que o samaritano encontrou o homem caído, curou daqueles ferimentos, atou aquelas feridas, Hoje nós enrolamos com gases, esparadrapo, sabe-se lá com o que ele fez, mas ele jogou também azeite, naqueles cortes, jogando vinho, ou dando para ele beber, e coloca sobre o seu próprio animal. E certamente aquele samaritano, ele foi puxando o animal, enquanto aquele que ele socorreu ia sobre o animal, porque não tinha condição de caminhar. Naquela estalagem, ou seja, naquela pensão de beira de estrada, o samaritano falou para o proprietário, dizendo: olha, eu vou deixar esse homem aqui, contou a história dele, e eu vou fazer uma viagem, eu vou estar voltando daqui uns dias, a gente não sabe exatamente, mas olha, eu vou te deixar aqui um valor, como sinal, para que você possa estar cuidando desse homem, e quando eu voltar, eu passo aqui novamente, e se o valor ficou a mais do que aquilo que eu te dei, eu te recompenso, eu te pago a diferença. Versículo 35, E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao dono da hospedaria e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando eu voltar.
Aí Jesus faz uma pergunta para o doutor da lei, porque Jesus está contando essa história para ele, para ensinar para ele o que era ser próximo. Jesus então pergunta: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus faz essa pergunta para o doutor da lei, e o doutor da lei diz, o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Então ele queria saber, referente do segundo grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, e nesse versículo, muitos de nós pecamos, porque amar o próximo como a mim mesmo é querer para o próximo tudo aquilo que eu quero para mim. Todo o bem que eu quero para mim, eu preciso querer para o próximo. Se eu quero ter uma casa próspera, eu preciso querer que o próximo também tenha uma casa próspera. Se eu quero que a minha família tenha paz, proteção e alimento, eu preciso também querer que o meu próximo tenha uma casa próspera, paz, proteção e alimento, porque senão não condiz com aquilo, que Jesus está dizendo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é querer para o teu próximo aquilo que você quer para você. E aí a gente acaba se perguntando, nós amamos de fato o nosso próximo? Nós queremos para os filhos do nosso próximo tudo que nós queremos para os nossos filhos? Ou seus filhos é melhor do que o filho do teu próximo? Ou a tua casa é melhor do que a casa do teu próximo? Ou você é melhor do que o teu próximo? Veja bem que Jesus, ele quer nos colocar ali, ele quer nos nivelar, dizendo: olha, vocês são irmãos, vocês são todos iguais, compartilhe o que vocês têm, vivam em paz, estende a mão um para o outro, e assim vocês vão estar praticando o segundo grande mandamento. Isso é amar o próximo, é ter cuidado com o próximo, é dividir com o próximo aquilo que você tem, é levar uma palavra de esperança, ajudar ele na necessidade dele, é socorrer o teu próximo. Afinal, você é chamado exatamente para isso, para estender a mão, para amar. Não é isso que Jesus diz naquele dia que ele lavou os pés do discípulo? Eu comentei isso numa live agora esses dias atrás, Ele diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou de fato, mas da mesma maneira que eu vos fiz isso lavando os pés de vocês, faça também lavando os pés um dos outros. Ou seja, perceba que vocês são iguais, ninguém é maior do que ninguém ou melhor do que ninguém. Talvez você esteja numa condição melhor financeiramente do que alguém, mas isso não difere de que você seja melhor. E pelo contrário, se você tem uma condição melhor do que alguém, você tem por obrigação estender a mão, ajudar esta pessoa. E a gente peca muito nisso, irmãos, em deixar de ajudar o próximo. E nós estamos vivendo nos dias, principalmente agora, que nós estamos aí passando por essa situação, uma dificuldade, muitas pessoas estão necessitando. Este é o momento de nós exercermos o amor ao próximo, de estendermos as mãos, ou a mão, de perguntar: como é que você vai, como é que você está, preciso de alguma coisa, Falar uma coisa para você, você vai concordar comigo. Quando nós conhecemos algumas pessoas que têm uma necessidade, e às vezes está passando por alguma dificuldade há algum tempo, muitas vezes, nós até passamos de largo, porque sabemos que talvez nós vamos nos responsabilizar, olhando no rosto daquela pessoa, ter que perguntar: como é que você está, você precisa de alguma coisa, está tudo em paz, você está com saúde, como é que está a sua casa? E quando a gente faz isso, obviamente a gente se responsabiliza naquele momento, porque a pessoa pode falar assim: poxa, lá em casa eu não tenho nada, e aí? Aí é hora de estender a mão, é hora de ajudar, é hora de abençoar. O próximo é aquele que você encontra, O seu vizinho é seu próximo? Sim. Seu parente é seu próximo? Sim. Quem mais é seu próximo? É aquele que Deus te coloca, ou coloca no teu caminho. Por que não praticar essa boa obra? Esse homem começa dizendo aqui que ele queria encontrar a salvação.
Senhor, como é que eu faço para encontrar a vida eterna? O Senhor falou, como é que você lê a Bíblia? Como é que você interpreta? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem que está condicionado também a salvação, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Abençoar o seu próximo. Dar a ele aquilo que você quer para você. Respeitá-lo assim como você quer ter respeito. Cuidar dos filhos dele igual você cuida dos teus filhos. Estender a mão para ele igual você gostaria que estendesse a mão para você, ou as mãos para você. Para encerrarmos aqui, vamos lá em Tiago, né? Tiago está lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Eu vou estar aqui com você aqui. Tiago está aqui antes de Pedro, né? Depois de Hebreus aqui, viu? Depois de Hebreus você vai encontrar Tiago. Isso. Capítulo 2 de Tiago, nós encontramos aqui, eu vou ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 14 diz o seguinte, ó. Capítulo 2, versículo 14. Tiago está nessa carta universal aqui, ele fala, a fé sem obras. E Tiago começa a dizer, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ele está interrogando. Porventura a fé pode salvá-lo? Veja bem que Tiago está falando que a gente diz que a gente vive pela fé, né? A fé, às vezes nós queremos associar a fé com a graça. A graça é uma coisa, a fé é outra. Mas Tiago, ele questiona, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15 ele continua dizendo, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der nada, ou as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, as pessoas que têm necessidade, a necessidade dela não é suprida com palavras. Ô irmão, Deus vai prover. Às vezes acontece isso, não é verdade, meninos? Não é verdade? Tem alguém passando necessidade, ô irmão, Deus vai prover. Você sabe através de quem Deus vai prover? Deus dá ao homem através de outro homem, a uma família através de outra família. Ou Deus vai prover, obviamente que Deus vai prover, mas Deus sempre provê para alguém através de outro alguém. Não encolha a sua mão, não. Quando você vê alguém com uma necessidade, não dê somente uma palavra positiva, uma palavra animadora, dá um tapa nas costas, isso vai mudar, irmão. Vai mudar quando? Vai mudar onde? Quando isso acontece, Deus está preparando você para que você possa estender a mão àquele necessitado. Versículo 17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Entendeu o que acabou de dizer? Que se alguém tem uma necessidade, se ele precisa de roupa, se ele precisa de alimento, alguma coisa, e você dá uma palavra motivadora, isso vai passar, Deus vai prover. Está falando que você está até exercendo a fé, mas a sua fé é morta, porque a sua fé não foi acompanhada de obras. Você deveria falar, o que você precisa? Olha, eu tenho lá 2 pacotes de macarrão, eu vou te dar um. Eu tenho lá 2 camisas, eu vou te dar uma. Por quê? Porque aí você associou a obra à sua fé, ou seja, você falou bonito, mas você estendeu a mão, você praticou alguma coisa. E o versículo 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra.
Mostre-me a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você sabia que a obra manifesta a fé sem palavras? É como algo mudo, que representa uma grandeza. Palavras motivadoras sem a ação da obra, ela se torna uma coisa morta, ela não tem ação, ela só tem, a transmissão de voz. Mas quando ele diz, olha, mostra-me as tuas obras pela tua fé, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, às vezes a gente fala bastante, a gente prega bastante, a gente tem uma boa argumentação, a gente é capaz de sair de situações e sair por cima ainda, aquela pessoa vive assim, porque nunca se posiciona, aquela pessoa vive assim, pedindo para um para outro, porque não se firma aqui, não se firma ali, não faz isso. As pessoas fazem isso, nós fazemos isso, nós somos cheios de julgar, e eu não vou ajudar, já ajudou tantas vezes, talvez Deus está dando a oportunidade de você ajudar mais uma vez, dá mais uma palavra, estenda a mão uma vez mais. A palavra em Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre as águas, preguei esses dias aqui, lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Quem quer lançar pão sobre as águas? Lançar pão sobre as águas é como jogar pão fora. E muitas vezes você ajuda pessoas que você acha, poxa, eu me arrependi, aquela pessoa não merecia. É como se lançar pão sobre as águas. Mas a Bíblia está dizendo que quando você faz, ainda que você julga que a pessoa não merece, aquilo vai retornar para você. Não é verdade, pastor? Não é verdade, jovens? Vai retornar para você em algum lugar, em algum dia. Então, queridos, esta passagem aqui do bom samaritano retrata bem isso. Passa um sacerdote, ele vê uma situação e ele não é comovido. Passa um levita, vê uma situação, são pessoas religiosas, mas passa um samaritano. A Bíblia não diz que ele era religioso, ele foi movido de íntima compaixão. Talvez esta palavra fala comigo nesta noite, fala com você nesta noite, que nós precisamos ter mais amor pelo nosso próximo, independentemente de quem seja ele, de que você conheça ou você deixa de conhecer. Que Deus possa ter falado no teu coração, que Deus possa derramar sobre vocês. Como é lindo e maravilhoso quando um coração é movido por Deus para estar atendendo às necessidades do próprio Deus. Você sabia que a igreja é de Deus e através da igreja Deus atende a necessidade dos seus através dos seus? Ou seja, Deus abençoa um homem através de um outro homem, Deus abençoa uma família através de outra família. É assim que é a vida, irmãos. A vida não tem segredo, somos nós que complicamos. Vamos exercer a fé sim, mas vamos exercer a obra. Vamos dizer, Deus te abençoe, mas coloque alguma coisa na mão desta pessoa, dê a ela uma palavra de esperança, mas caminhe um pouco com ela, para que ela possa se sentir motivado e tenha uma vida mudada e uma vida transformada, em o nome de Jesus. Amém, meus amados? É bom estar com vocês uma vez mais, que Deus possa dar a todos vocês uma semana de bênção, uma semana de vitória. No decorrer dessa semana, estaremos aqui amanhã às 6 da tarde no momento da prece, depois de amanhã às 6 da tarde no momento da prece, na quarta-feira às 7h30, e na sexta-feira às 7h30 também, nos outros dias, é 6 da tarde. Deus os abençoe, obrigado aí pela companhia, um abraço a todos vocês, fiquem todos na paz, e até amanhã às 18 horas, em o nome de Jesus. Deus os abençoe e até lá.